Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com você hoje falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse encontro é um encontro para dialogar das coisas de Deus para nosso coração. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer poder estar conversando contigo. Hoje eu quero falar sobre as festas de final de ano, em especial o Natal. O Natal que simboliza e que fala do nascimento de Cristo Jesus. Natal, a palavra Natal está diretamente relacionada a natalício, a nascimento. E quando a gente fala do Natal, estamos falando do nascimento de Cristo Jesus. Falar disso é muito importante, porque nós estamos ressaltando a chegada do Salvador aqui na terra. O único que podia salvar. O único que tinha autoridade para salvar o homem, Jesus. Deus ama o homem de uma maneira tão grande que envia Jesus para salvar a humanidade. O verbo, conforme diz a revelação da palavra de João, o Evangelho segundo São João, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Quer dizer, o nascimento de Jesus foi previsto, profetizado, anunciado, desde a época lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou. Deus prometeu que através da semente da mulher enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E dentro dessas simbologias da linguagem bíblica, há uma clara evidência que estava se falando da chegada do Messias, o Cristo, o prometido, aquele que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Aliás, foi assim que Jesus foi chamado quando apareceu o anjo do Senhor para José, dizendo: não tenha medo, José, em receber Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E você vai pôr um nome nesse menino que vai nascer. Ele se chamará Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, assim, toda aquela celebração dos anjos, os magos que vieram do Oriente representando diversas culturas e povos, anunciam a chegada do Salvador. Como cristãos evangélicos, nós trazemos à memória o nascimento de Cristo Jesus, apesar de enfatizarmos muito mais a morte de Cristo. A morte de Cristo, para nós evangélicos, é uma ênfase sobre maior, é uma ênfase mais destacada. Mas nada impede, não existe nenhum impedimento bíblico ou nenhuma contraposição bíblica à ideia de celebrar o nascimento de Jesus. Apenas não é uma prática muito dos cristãos evangélicos trazerem toda aquela simbologia do nascimento. Normalmente nós celebramos muito mais a obra redentora de Cristo Jesus quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário. Mas trazer à memória o nascimento do Messias, de Cristo, a chegada da promessa de Deus para a humanidade, não há nada de errado nisso. Desde que, quando você esteja celebrando, de fato seja uma gratidão, seja uma atitude de reconhecimento e agradecimento pela chegada de Jesus Cristo até a história da humanidade. Não tem nada a ver Natal com Papai Noel, por favor, não cometa essa indelicadeza. Não entre nesse clima de Papai Noel, árvore de Natal, bolinhas e guirlandas. Isso não tem nada a ver com Natal. Não tem nada a ver com o significado e a relevância da chegada de Jesus para a humanidade. Isso aí são coisas comerciais, é marketing. Isso aí tem a ver com venda de produtos, tem a ver com distorções do verdadeiro sentido do Natal. Não se deixe confundir, por favor. Não se deixe levar. Natal não tem nada a ver com essas coisas. Aliás, Jesus nem nasceu dia 25 de dezembro. Essa data é uma data simbólica. Essa data é uma data que foi colocada pelo imperador Constantino. Quando Roma era um grande império na humanidade, na história humana, ela ditava o que seria ou o que deixava de ser. E aí o imperador Constantino tinha um grande império
e ele decidiu colocar na data de celebração para o nascimento de Jesus o dia 25 de dezembro. E se tornou um costume, se tornou um hábito no mundo cristão, seja cristão católico ou cristão evangélico, independente da corrente do cristão que seja, se acostumou, se habituou a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, mas não foi nessa data. Na verdade, ninguém sabe a data precisa, não existe uma data concreta que possa dizer Jesus nasceu exatamente nesse dia, não tem como dizer isso. Os estudiosos que ficam olhando para os calendários, ficam olhando para a narrativa bíblica, tentando se aproximar do que poderia ser. Ora, dizem novembro, outubro, tem outra corrente que vai para março. Quer dizer, não se tem certeza desta data. Por isso, mais uma vez, o dia 25 de dezembro é uma data simbólica. E você deve encará-la como uma ideia, um conceito. Nós, evangélicos, não temos o costume de celebrar o Natal com toda aquela parafernália de coisas que são colocadas em apetrechos. Nós, inclusive, trazemos à memória que Jesus de fato nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Aproveitamos a data e o momento para lembrar toda a humanidade, a mim e a você, que Jesus veio porque o homem é pecador. Jesus só nasceu como resposta de Deus para a condenação que foi gerada pelo pecado. Jesus, ele se materializou através do nascimento da Virgem Maria. Ele só veio como resposta de Deus a uma necessidade que estava existindo da raça humana. Então, isso nós celebramos, glória a Deus. Isso nós cultuamos, fazemos cantatas, fazemos culto de Natal. Não tem nada de errado nisso, não. Independente de existir um mandamento específico de celebração para o dia do Natal, não é nada de errado em celebrar o Natal. O errado é trazer conotações distorcidas a respeito do Natal. Aí sim, isso é errado. Isso não está certo. O errado é celebrar o Papai Noel. Pelo amor de Deus, seja coerente, meu querido cristão. Seja coerente. É como se uma pessoa está aniversariando e você bate palmas para outra. Você comemora o aniversário da outra. Não existe isso. O que nós celebramos e agradecemos a Deus é que Jesus veio. Glória a Deus por isso. Jesus chegou. Glória a Deus por isso. Jesus veio como resposta divina para a humanidade. Glória a Deus por isso. Ele veio e morreu. Sempre o nascimento dele já o transporta para a sua morte, porque o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, só o fato de ele ter nascido merece celebração, sim, mas não se resume a isso, ok? Não se resume a isso. A morte dele é de fato a concretização da missão dele e da chegada dele até a humanidade. Então, quando você estiver reunido com sua família, lembre disso. O que é que nós estamos aqui reunidos? Quando você estiver na sua ceia de Natal, né? E não tem nada a ver peru, não tem nada a ver nada dessas coisas não, viu? Isso aí são costumes sociais, são costumes adquiridos para vender mais peru. É só isso mesmo, viu? Não tem nada a ver com Deus, com Natal, com Jesus. Isso aí é coisa do comércio que quer vender, tá bom? Tem nada a ver com Jesus. Quando você estiver com a sua família, quando você estiver reunido, lembre o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido é: o Salvador nasceu. Glória a Deus por isso. Nós, todo mês, algumas igrejas até toda semana, fazem uma Santa Ceia para lembrar a morte de Cristo. Mas nada nos impede, como eu já disse há poucos instantes, nada te impede de você trazer a sua família, a trazer as pessoas que você ama, seus amigos, e louvar, exaltar a Deus por ter enviado Jesus até nós, até a humanidade, ok? Eu sempre gosto de pensar o seguinte: quando eu chego na época do Natal, muitos dos meus familiares, que muitas vezes nem escutam a ministração de uma palavra, que muitas vezes nem abrem o coração para ouvir uma mensagem, eu aproveito muito essa data para trazer para todos os meus familiares: olha, eu, vocês, todos nós que aqui estamos, somos pecadores, por isso que Jesus veio, porque nós somos pecadores.
Se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisava ter vindo. Ele nasceu para exatamente vir cumprir uma missão. E a missão dele era dar a vida dele por nós na cruz do Calvário. Então, o nascimento de Jesus já remete para a sua morte. O nascimento de Jesus já transporta para a sua missão. O nascimento de Jesus já traz a primazia da obra redentora de Cristo Jesus. Então nós louvamos a Deus, nós bendizemos o nome do Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, porque Jesus nasceu. Glória a Deus! Ele nasceu. Celebre com sua casa, celebre com sua família e preserve o verdadeiro sentido disso, tá bom? Que Deus te abençoe. Feliz Natal para você, para sua família. Se você não tem esse costume ou não quer comemorar, tudo bem, é um direito que você tem. Mas não existe nenhum impedimento bíblico para isso não, tá bom? Faça da maneira certa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.